Olá, meu nome é Vanessa, eu sou casada com o Fabiano e vim hoje trazer o meu testemunho de como meu esposo se converteu e meu casamento foi restaurado através das minhas orações. Eu conheci o meu esposo, eu tinha 13 anos de idade, ele tinha 17 anos. Começamos a namorar, namoramos por 4 anos e quando eu tinha 17 anos e ele tinha 21 anos, decidimos nos casar. Só que a gente não tinha estrutura nenhuma. A gente não sabia nem o que a gente estava fazendo, a gente só sabia que queria casar. A gente não tinha conhecimento do que era um matrimônio e nos casamos nesse contexto. E fomos morar na casa da minha mãe. Moramos lá por 2 anos, só que nesses 2 anos foram muitas brigas, muitas discussões, porque eu era imatura, muito jovem, ele também. Então a gente brigava e discutia muito. E tudo piorava porque a minha mãe, muitas vezes, ela se intrometia no meio das nossas brigas e piorava a situação, né? Tomava partido às vezes de um ou de outro e não dava certo. Então a gente decidiu ir pagar aluguel. Saímos da casa da minha mãe e fomos morar de aluguel. Quando a gente estava morando de aluguel, eu trabalhava num supermercado e eu trabalhava muitas horas por dia. Meu esposo também trabalhava, só que ele, quando estava de folga e eu não estava em casa, estava trabalhando, ele ficava nos bares. Quando eu conheci ele, ele já gostava de bares, bebedeiras. Então, ele só ia para minha casa quando eu chegava do serviço, às vezes 8 horas, 9 horas da noite. Ele não me ajudava dentro de casa, com os serviços, afazeres de casa, né? Ao invés dele ficar em casa me ajudando, né, fazendo uma janta, algo assim, não. Eu chegava já tarde, tinha que fazer os afazeres de casa, a janta, e isso me sobrecarregava, me deixava triste. Fora que ele chegava alcoolizado e ele vinha sempre procurando briga comigo. E eu, muito jovem, imatura também, sem sabedoria, eu entrava na discussão. Então, ficava aquela de eu tenho razão, não, eu tenho razão, e virava aquele inferno. A nossa vida era um inferno. Era muito difícil, muito triste. E com 5 anos de casado, mais ou menos, ele me pedia muito que queria ter filhos, né? E eu tinha medo por causa dessas nossas brigas, pelas nossas discussões. Aí eu falei, mas ele falava assim pra mim, ele me prometia muita coisa. Não, mas se a gente ter um filho, eu não vou ficar mais no bar. Eu vou ficar cuidando do nosso filho, né? Eu vou te ajudar. E com essa promessa eu decidi então ter um filho. Eu sempre quis ter uns 2 filhos, né? Antes de me casar, esse era meu sonho. E aí eu falei, não, então vai, quem sabe, né? Ele realmente vai mudar e vai começar a ficar em casa mais comigo, com o nosso filho. E assim eu fiz. Eu engravidei e só que na gravidez, logo a gente se mudou do lado da casa da minha mãe, que desocupou uma casa lá. E quem me ajudou mais nessa época foi a minha mãe. A minha mãe que me apoiou durante a gravidez e quando meu filho nasceu, porque ele não fez nada daquilo que ele prometeu. Ele só ficava nos bares e vinha para casa já alcoolizado, e a minha gestação foi muito conturbada, porque era briga atrás de briga. Aí, passado um tempo, a gente conseguiu comprar uma casa num outro bairro, uma outra cidade, né? E a gente se mudou. E eu pensei novamente, né? Agora ele não vai mais nos bares, porque os amigos de bares que ele tinha era, né, nesse outro bairro. Só que não foi isso que aconteceu. Ele fez amizade com o pessoal aqui do bairro e começou a frequentar os bares daqui. Era complicado porque todo domingo, ao invés dele estar comigo e com o meu filho, ele estava em bares.
Ele vinha depois do almoço, 1h da tarde. Já tinha passado bastante tempo do domingo. E era o prazer dele. Você via que a prioridade dele eram os amigos dele. Ele não levava meu filho num parquinho, não levava para passear, era tudo eu que fazia. E isso me machucava muito e se distanciava do meu filho. Ele não tinha muita paciência com meu filho. E era briga atrás de briga. Ele vinha do bar alterado, como eu dizia, procurando pelo em ovo. Eu estava quieta no meu canto e ele queria brigar, por pouca coisa que não tinha nada a ver. E ele só me criticava, nada que eu fazia estava bom, reclamava de tudo que eu fazia. Ele só me colocava para baixo. Parecia que ele não gostava mais de mim. Até que um dia eu falei para ele: você escolhe, ou a bebida ou eu. E ele me disse: eu escolho a bebida. Se você quiser continuar comigo, é assim. Eu me entristeci muito, fiquei muito triste. Mas aí quando a gente mudou pra cá, antes a gente não frequentava igreja nenhuma, eu sou católica, ele também, mas éramos católicos de IBGE, não era de frequentar missa, igreja, eu mal rezava. Minha vida espiritual era um desastre. Mas aí quando a gente mudou pra cá, eu conheci a vizinhança e era um bairro novo, não tinha igreja ainda. As missas eram feitas nas casas. E eu fui convidada a ir numa dessas missas, e eu comecei a ir nessas missas. E nessas missas era tudo tão simples, que eu sentia tão forte o amor de Deus ali presente entre nós, que eu fui me apaixonando cada vez mais por Jesus. E aí as missas, um prefeito da cidade deu um terreno, e nesse terreno tinha várias árvores, e aí a gente começou a fazer as missas embaixo dessas árvores. E de novo, era uma simplicidade. Eu podia sentir, sabe, assim, tão forte o amor de Deus, e aquilo me chamava cada vez mais e mais. E me apaixonei por Jesus. E eu queria servir Ele. E eu queria saber mais dele. Aí me deu a vontade de fazer o crisma. Eu comecei a fazer catequese. Convidei meu esposo também, porque a gente se casou na promessa de eu fazer o crisma e ele fazer a primeira comunhão e o crisma. E aí eu convidei ele e ele aceitou. Fez. Só que ele só fez a primeira comunhão e nunca mais voltou na igreja. E eu continuei. Eu fui convidada a ser catequista. E aquilo enchia o meu coração de amor, né? Falar de Jesus, falar da nossa igreja para as crianças. E conforme eu ia ensinando elas, eu aprendia também, porque eu tinha que pesquisar sobre os assuntos para passar para elas. E aquilo foi me enchendo cada vez mais, me enchendo. E eu chamava meu esposo, né, para ir na missa, nas missas comigo, e ele não. Eu ia para a missa, ele ia para o bar, a gente fazia o caminho oposto. E toda vez que eu falava das coisas de Deus para ele repudiava, ele não gostava. E um dia eu confessei com um padre e eu falei isso para ele. Ele falou: filha, não é assim que você vai ganhar o seu marido para Deus. Você vai só espanar mais ele. Eu tentava com as minhas próprias forças. Eu tentava com as minhas palavras. Só que não era assim que tinha que ser. Mas eu não tinha sabedoria e nem entendimento. E todas as vezes que ele vinha brigar comigo, ou que eu tentava, né, falar de Deus para ele que gerava confusão, a gente entrava em discussão, eu não tinha sabedoria nenhuma.
E era cada vez pior, e o meu casamento estava ficando cada vez pior, cada vez pior. Era briga atrás de briga. Eu e meu marido mal se falava, ele trabalhava muito, ele trabalhava em 3 empregos. O meu marido, ele era turista aqui em casa, e quando ele estava em casa, ele queria ir nos bares. Ele não queria ficar aqui na nossa casa, ele não queria ficar comigo e com meu filho. Era muito triste isso. E com isso, eu estava casada com um desconhecido. E todas as vezes que a gente estava junto, perto, que a gente ia conversar, era para brigar. E eu falei com Deus, Deus, alguma coisa tá errado, não tá certo. Eu não quero perder meu casamento. Só que eu fazia uma coisa muito errada. Eu amaldiçoava o meu esposo. Nossa, Vanessa, você amaldiçoava? Sim, sabe como? Sabe essas rodinhas de amizade, de amigas que fazem a rodinha para falar mal do marido? Às vezes eu entrava nessas. Era como um desabafo, sabe? Ai, meu marido é isso, meu marido fica no bar, meu marido não sei o quê. Eu tava amaldiçoando sem saber o meu casamento e a vida dele. Eu ligava muitas vezes para minha mãe, reclamando, mãe, ele fez isso, ele fez aquilo. E ela não podia fazer nada. Ela, na sua inocência sem saber, querendo me ajudar, falava, filha, as portas estão abertas para você. Volta para casa, larga dele. Só que algo no meu coração dizia que não, eu não queria me separar. Antes mesmo de eu conhecer Jesus, eu sabia que o casamento era sagrado. Eu não queria aquilo. E eu falei para Deus, Deus, eu não quero me separar, me ajuda. Eu falava com Nossa Senhora, eu consagrei o meu casamento a Nossa Senhora. Eu comecei a rezar os terços todos os dias em casa. E meu marido começou cada vez a ficar pior. Começou a querer fazer academia, ficar bombado, ficar bonito. E eu via que alguma coisa não estava certo. Até que um dia ele chegou em mim e me mostrou um tipo pré-treino que tinha o rosto de um palhaço. E eu comecei a ser muito sensível à voz do Espírito Santo. Então muita coisa o Espírito Santo me alerta. E eu falava para ele, ele nunca me dava ouvidos. E eu falei para ele, não bebe isso aí. Porque até mesmo um rapaz no meu serviço havia bebido e tinha feito mal para ele. E eu falei para ele, não faz isso. Ele, você não sabe de nada, nada a ver, não sei o que, como sempre. Ele não me ouviu. Ele bebeu aquilo. Só que antes disso, quando eu comecei a conversar com Deus e falar para Deus me ajudar, um certo dia eu vendo um filme, eu assisti aquele filme O Quarto de Guerra. Esse filme, ele é cristão e ele é evangélico, se eu não me engano, onde uma mulher passava quase assim pelas mesmas coisas que eu. Só que no caso dela, o esposo dela não bebia, mas estava se afastando da família e estava até procurando se relacionar com uma mulher do trabalho dele, né? E essa mulher conheceu uma senhorinha que tinha um quarto de guerra. Esse quarto de guerra era um quarto de oração, que ela apanhava as orações específicas para cada coisa. Ela tinha oração para o filho, para o esposo. E ensinou ela, falou, não é com as suas palavras, não é com o seu marido a sua briga. A sua briga é com o inimigo. Você tem que ser estratégica nas suas orações. E assim essa mulher fez. Ela parou de brigar com o marido dela, escutava tudo em silêncio e colocou essas orações específicas para o esposo dela na parede do closet dela e começou a fazer as orações para o esposo.
e a sua vida, seu casamento começou a ser transformado. Aquele homem se arrependeu e começou a voltar para Jesus e voltar para a família, e o casamento dela foi restaurado. E aquilo me encheu de uma tal maneira, mexeu comigo, que eu falei assim, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. Eu tô amaldiçoando meu marido, eu tô tentando fazer as coisas com a minha própria boca, com a minha própria força, quando é Deus que faz a graça. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus que, sabe, me colocou para assistir esse filme, porque Deus fala com a gente por várias formas, né? Por pessoas, fala no nosso coração, através de vídeos, filmes, e foi o que aconteceu comigo. Então eu comecei a fazer diferente. Eu comecei a fazer, eu fiz uma oração específica para o meu esposo. Eu escrevi num caderninho e comecei a fazer essa oração para o meu esposo. E essa oração era abençoando a vida do meu esposo. Eu dizia que meu esposo seja uma bênção, Senhor, que meu esposo seja um marido segundo o teu coração, que eu seja uma esposa segundo o teu coração. Abençoa a vida do meu marido em todas as áreas da vida dele. E comecei a renunciar ao pecado da vida dele também. Com a autoridade de esposa que eu tenho, eu falava, com a autoridade de esposa, de uma só carne, um só espírito, um só sangue, eu renuncio da vida do meu marido o pecado. Eu renuncio bebedeira, eu renuncio os bares, eu renuncio todo o mal da vida dele. E com a autoridade de esposa eu declaro que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador da vida dele. Tinha mais coisas, mas agora eu não me recordo. Mas era esse tipo de oração. E todos os dias eu fazia essa oração. Eu consagrei o meu casamento à Nossa Senhora. Eu sou consagrada à Nossa Senhora. O meu esposo hoje é consagrado também à Nossa Senhora. E assim eu fiz. E começou a acontecer coisas que eu podia ver que era a ação de Deus, o poder de Deus. Meu marido tomou esse pré-treino, ele não me escutou, e ele foi trabalhar. E eu não sabia, mas depois eu fiquei sabendo que quando ele ia trabalhar, ele passava no bar para tomar uma. E nessa passada do bar, ele passou muito mal mesmo. Ele começou a ter um ataque, a pressão dele subiu muito, ele precisou ser hospitalizado. E aí eu só fui ficar sabendo quando ele voltou mais cedo do trabalho esse dia. Ele voltou mais cedo do trabalho e aí ele me contou que tinha passado mal, que tinha acontecido, né? E o médico falou para ele que provavelmente tinha sido por causa daquele pré-treino que eu tinha dito para ele não tomar. Só que ele começou a ter pânico depois disso. Ele ia trabalhar, a pressão dele subia, ele passava mal, ele tinha que vir embora. Ele teve que ficar uma semana em casa sem trabalhar. Eu achei que ele não ia mais conseguir trabalhar. E nesse período eu pedi um tempo no meu serviço também para cuidar dele. E comecei a cuidar dele. Eu silenciava muito, eu fazia o silêncio de Maria, sabe? Porque Maria era aquela que guardava tudo no seu coração, em silêncio, e confiava em Deus. Eu rezava o terço todos os dias e rezava a intenção do meu esposo, do meu casamento. E fui fazendo assim, e ele foi tendo uma mudança. Ele começou a ter medo de beber, porque ele bebia, ele passava mal. E tem uma outra situação que eu esqueci de contar. Quando ele ia nos bares, eu ia para a missa e ele ia no bar, eu falava assim, Nossa Senhora, vai lá, incomoda ele, que ele se sinta incomodado no bar, que lá não é lugar dele. Ele é luz, ele não é trevas, lá não é lugar para ele. Ele é filho de Deus.
E um dia eu cheguei da missa, ele sempre chegava depois de mim. Esse dia eu cheguei, ele já estava em casa e ele estava fazendo janta já. E para que eu soubesse que foi ela mesmo, né, ela dá um jeitinho, ele me chamou lá e falou assim, vem aqui. E eu achei que ele ia brigar comigo, né, como sempre. Mas aí ele falou assim, você rezou por mim? Eu falei assim, eu rezei, eu rezo sempre por você, né. Aí ele falou, porque eu tava no bar e eu me senti muito incomodado, eu tive que vir embora. Ah, aquilo enchia o meu coração de alegria, porque eu falava assim, o céu nos escuta. Gente, o céu nos escuta. Peça com fé que Deus nos escuta. Nossa mãezinha do céu nos escuta, ela me ajudou muito. Ela me ajudou muito. Muitas vezes ele chegava já, ele estava ficando numa situação violenta. Ele chegava e estava nervoso com nada, aqui no fundo, quebrando as coisas, batendo coisa. Eu falava pro meu filho, fica quietinho no teu quarto, porque ele queria caçar confusão até com meu filho, que é adolescente. E eu tinha medo de acontecer, meu filho querer enfrentar ele e acontecer uma tragédia. Então eu falava, fica quieto no teu quarto. E eu ficava quieta no meu quarto. E eu falava, Nossa Senhora, socorro, me ajuda. Não dava minutos, esse homem se acalmava. E quando eu vinha ver, ele estava sentado na cadeira cochilando. Então sim, eu pude ver a graça descer do céu muitas vezes. E hoje eu trago esse testemunho para que mais mulheres possam saber que tem graça, tem jeito, que tem um caminho, que Deus, Nossa Senhora, os anjos nos escutam. Eu pedia muita ajuda a São Miguel Arcanjo, para ele me defender. Mas voltando, ele começou a ir no bar depois que ele passou mal, ele não desistiu de ir no bar. Ele ia no bar, ele bebia, ele passava mal. E aí ele começou a não beber mais, porque ele tinha medo de beber. Ele tinha medo de beber e passar mal, ele achava que ele ia morrer. Ele tinha medo de morrer. Então, e aí eu levei ele ao psiquiatra, levei ele ao psicólogo, e muitas vezes ele olhava para mim e falava, como você pode ser assim? Como você pode cuidar de mim depois de tudo que eu fiz para você e para o nosso filho? Eu disse a ele, eu faço por amor a Jesus. E claro, por amor a você também, por amor à nossa família. E ele falava, eu não entendo isso. E o nosso filho, ele é de grupo de jovens, de uma comunidade. Muitas vezes a gente ia servir nos retiros que meu filho participava e meu esposo ia junto. E ele ia meio contra a vontade dele, ele não gostava. Tudo que era coisa de Deus, ele não gostava. Só que nesses retiros tinha umas partes de umas pregações bem fortes, falando para se arrepender do pecado, que o pecado é a morte eterna. E ele abaixava a cabeça e ficava, eu via que ele tinha medo. Ele tinha medo daquilo, porque ele sabia que ele estava em caminhos errados. E eu convidei ele nessa mesma comunidade para ir bem antes, né, de tudo isso acontecer. Eu tinha convidado ele para a gente fazer um curso de casais que ia ter. Não é bem um curso, né, um encontro de casais. E a gente foi. E ele me maltratou muito nesses 2 dias que a gente ficou lá. Ele me maltratou muito. Eu podia ver o olhar dele, que não era dele. Era o olhar do maligno, sabe? Muitas vezes eu pude ver isso quando ele estava alcoolizado. E nesse dia,
do encontro de casais, muitas vezes eu podia ver o olhar dele, que não era o olhar do meu esposo, era o olhar do maligno com toda a fúria para cima de mim. E tinha horas que era para ser romântico, pegar na mão do outro. E ele pegava com muito mau gosto. Teve a hora do almoço, do jantar, que era para a esposa e para o marido se servir. Desculpa, gente. Era para se servir juntos. Eu falava, vamos. Ele, não, pode ir você primeiro. E ele ia bem depois de todo mundo. E as mulheres ali daquele retiro, né, que estavam à frente do retiro, vai servir o seu marido, né? Se serve com ele. E eu não podia falar o que estava acontecendo. Foi muito triste. E naquele dia eu pude ver o olhar do maligno para cima de mim. Não era o meu esposo. Só que ele já sabia, né? O maligno já sabia o que ia acontecer. Que ali era o começo de tudo. Até então eu não tinha começado as orações, mas eu já estava no caminho. Logo em seguida eu comecei as orações e logo em seguida começou a acontecer tudo isso. A mudança. Eu rezava todos os dias aquelas orações, eu não pulava um dia e renunciava ao mal, porque eu podia ver que não era o meu esposo, era o mal que habitava ali, através de brechas que ele deu, através de bebedeiras, através dos pecados cometidos, que a gente abre brecha para o maligno entrar na nossa casa, na nossa vida. E eu pude ver que, igual naquele filme, a senhora falou para aquela mulher, não é contra o teu marido que você briga, é contra forças espirituais. Gente, realmente é. E eu comecei a rezar todos os dias o terço para ele. E essas orações e essas coisas começaram a acontecer na vida dele. Ele não foi por bem para Deus, né? Foi pelo mal, por causa que precisou acontecer algo ruim, né, na vida dele para que ele tivesse medo. E ele não só tinha medo de morrer, ele tinha medo de morrer e ir para o inferno, porque depois de tudo que ele ouviu e ele sabendo que ele estava afastado de Deus, e eu sempre falava para ele, vai se confessar, faz anos que você não se confessa. O meu filho também falava para ele, e ele, ai, não, que não sei o que, não tem nada a ver. E um certo dia, depois de tudo isso que aconteceu, eu via ele muito pensativo. Ele estava muito pensativo. E aí ele falou para mim, eu quero me confessar, como que eu faço? O meu filho ia se confessar. E aí ele falou para mim que queria se confessar também. Eu falei, vai se confessar. E aí ele foi levar o meu filho Cauã para se confessar. E ele se confessou também. E a partir daí tudo começou a melhorar mais e mais. Ele começou a querer ir nas missas de domingo. Coisa que eu chamava ele para ir, ele não queria. E eu ficava, quê? Você quer ir na missa? Aquilo tudo era novo para mim. Era muito novo. Mas Deus faz muito mais do que você imagina. Outra coisa que eu falava para Deus, eu falava, Deus, se o Senhor converteu Paulo, que perseguia e matava os cristãos, o Senhor pode converter e salvar o meu esposo também. E eu dizia isso para Deus. E eu via a graça de Deus descer sobre a nossa vida. Eu pude ver o sobrenatural de Deus. Eu nunca tinha, assim, eu via pequenas coisas que Deus fazia, assim. Só que isso foi muito grandioso. Ah, outra coisa que eu fiz. Eu fiz o jejum de Daniel. Quando começou a acontecer tudo isso, além da oração, eu estava fazendo 21 dias de jejum de Daniel. Eu estava na metade do jejum. Gente,
Se vocês soubessem o quanto o jejum tem poder em nossas vidas, vocês não imaginam. Porque na Bíblia está escrito que muitos demônios, muitos maus são quebrados através somente de jejum. E eu comecei a fazer o jejum de Daniel, que é comer somente coisas da terra durante 21 dias. Eu estava praticamente na metade e eu fiz nessa intenção, na libertação do mal do meu esposo, na libertação do alcoolismo, de bares. E assim foi acontecendo. Mas ele continuava indo em bar. Ele falava assim, eu gosto de jogar bilhar, eu vou lá distrair a minha cabeça. Mas o que eu fazia? Quando ele ia no bar, como eu já sabia da força da oração, da palavra, de declarar em voz audível, ele ia no bar, eu falava, Senhor, vai com ele, Espírito Santo de Deus, ele é luz, lá não é lugar para ele, tira ele desse ambiente. E ele voltava triste. E aí eu notava, mas não falava nada. Mas aí ele logo vinha me falar. Eu fui lá, mas eles vieram falar que fulano morreu de pressão alta, de tudo que ele vivia. Como Deus é, né? Ele começou a ter medo de ir no bar. E antes dele ter medo de ir no bar, ele ia no bar, começou um amigo chegar nele, amigo de bar, convidar ele para ir numa missa. Aí ele chegava para mim, viu, acho que é para mim ir na missa mesmo. Por quê? Porque fulano de tal lá, meu amigo, convidou a gente para ir na missa. E aí, você vai ir? Eu vou. Começou assim. Aí fomos um dia na missa com esse casal. E aí ele falava, nossa, vieram me falar de Deus lá no bar. Olha como Deus age. Mas aí ele começou a ter medo de ir no bar, porque ele não gostava de ficar perto de pessoas que fazia ele lembrar dos ataques de pânico dele, que a pressão dele subia e ele tinha medo de morrer. E assim foi indo, eu declarava, eu ia nas missas, eu falava, Senhor, eu comungava Jesus Cristo, e eu falava, eu tô aqui, ele tá no bar, Senhor Jesus, me ajuda ele se livrar desse ambiente, Pai. E assim foi feito. E aí ele começou a tratar o meu filho diferente, com carinho, com respeito. O relacionamento dos dois mudou tanto. Ele começou a me tratar com carinho, com respeito, como eu nunca tinha sido tratada antes. Ele se importava com as coisas que eu pensava, queria saber das coisas de Deus, ficava me perguntando. Ele queria ir no terço comigo, eu fazia o terço com as mulheres aqui do bairro de quinta-feira, e aí ele falava, hoje eu vou com você. Você vai? Aquilo me assustava, era tudo muito novo para mim. Mas quando Deus faz, Ele faz muito além daquilo que você sonhou, imaginou. Ele nunca me tratou tão bem como Ele vem me tratando. Deus não só salvou o meu esposo, como Ele restaurou o nosso casamento, a nossa família. O grupo de casais lá que ele foi com a gente, que ele foi comigo, que ele me deixou muito triste, toda segunda-feira, uma segunda sim, uma segunda não, tinha terço na casa dos casais e formação de casal. Ele começou a querer ir comigo. Ele falava, eu vou com você, eu não chamava não, porque eu parei de chamar, porque eu vi que não era eu, era Deus que tinha que convencer. Aí eu fui fazer a consagração de Nossa Senhora, que uma hora eu posso falar disso também para vocês. E ele quis se consagrar também, ele se consagrou a Nossa Senhora. Ele não falta um domingo na missa. E hoje em dia ele faz parte da PASCOM da nossa paróquia. A nossa paróquia filma todos os domingos a missa, transmite, né, ao vivo nas redes sociais. E é ele quem faz essas filmagens. Ele começou a rezar o terço comigo, em família. A gente não sai de casa sem rezar a Bíblia.
Só que no começo, quando ele ia rezar algumas orações, quando ele ia à missa, ele falava que sentia incômodo, mesmo ele querendo estar lá. Olha como que é o encardido. Foi difícil até ele se libertar. Não foi fácil, foi uma caminhada. E está sendo até hoje uma caminhada. Não é fácil, mas com Deus a gente pode tudo. Então, e depois de tudo isso, a gente decidiu se abrir a vida novamente. Eu tô grávida de 7 meses do meu filho Mateus, que também tem um testemunho para contar sobre isso. E qualquer hora eu venho para contar sobre o testemunho do nosso filho Mateus. E é isso. E eu venho aqui para falar para as mulheres que não deixam de acreditar. Não deixe, eu vim para falar que tem jeito sim, com Deus tudo é possível. Acreditem e rezem, não amaldiçoem seus maridos, abençoe eles, pede para Deus, sabe, reze por eles, reze pelo seu casamento, que vale muito a pena. Tem jeito sim, não desista dos seus casamentos. Não desistam. Uma mulher sábia de oração salva a sua família, salva o seu casamento. Creiam nisso. Fiquem com a paz de Jesus e o amor de Maria. Ah, tem outra coisa. O meu esposo agora, ele nessa gestação, na outra que ele não me ajudou, nessa, até o 6º mês eu passei muito mal mesmo. E ele me ajudou muito. Eu vomitava, eu passava mal, mas ele que cozinhou todo esse tempo, ele limpava a casa. Até hoje que eu melhorei, ele fala, não é para fazer as coisas, eu que vou fazer. Então assim, ele trabalha, ele chega em casa, ele vai fazer a comida, ele vai limpar a casa. Totalmente transformado, é outra pessoa. Então, eu pensei, se eu passei por tudo isso, não é para ser em vão. Eu tenho que testemunhar para que outras mulheres possam também, né, salvar seus casamentos, que através da oração a gente pode tudo. Fiquem com a paz de Jesus e o amor de Maria.